Estamos iniciando o programa Evidências, um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. E eu lembro a você, se quiser aprender mais a respeito da Bíblia Sagrada, mande um e-mail para a gente, evidências@novotempo.org.br. Teremos prazer em enviar um curso bíblico para você. Quem foram os hititas? Que povo foi esse que dominou uma grande extensão de terra? Um povo que criou um sistema legal altamente avançado para a sua época. Mas um povo também ignorado, embora o seu nome apareça na Bíblia Sagrada. É sobre esse povo que o professor Rodrigo Silva, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém e professor do Centro Universitário Adventista, o NASP Campus 2, falará nesse momento sobre os hititas, o povo dos 1000 deuses. Começa agora o seu programa Evidências. Visitar museus ao redor do mundo é uma experiência muito fascinante para aqueles que têm a oportunidade e gostam de estudar a história antiga. Cada objeto, cada detalhe, torna a história mais real que qualquer livro, filme ou documentário. É como se cada artefato tivesse vida própria e, mesmo sem o uso de palavras, dissesse ao visitante: "Você viu o que eu disse? Aquilo que você estudou realmente aconteceu de verdade." Tal sensação torna-se ainda mais emocionante se você tem relações afetivas com aquela parte da história. Pode ser a libertação de um povo do qual você descende ou a proclamação da independência do seu próprio país. Para aqueles apaixonados pela historiografia bíblica, uma exposição inédita realizada no ano de 2000 na cidade de Bonn, na Alemanha, teve um significado muito especial. É que, pela primeira vez, 160 objetos do antigo Império dos Hititas deixaram a Turquia para serem mostrados no exterior. Até por volta de 1200 a.C., esse império estendia-se por 675 mil quilômetros quadrados, do Mar Egeu às montanhas do Líbano, incluindo a Síria. Mas depois disso, caiu no esquecimento e parte do seu povo, que não foi eliminada, misturou-se com outros povos conquistadores ou uniu-se em exércitos mercenários que ainda mantinham um certo respeito militar. Apesar de ter sido mencionado várias vezes na Bíblia, de ter dominado um território incomum em extensão e ainda ter criado um sistema legal avançado para a época, os heteus tornaram-se um povo ignorado e até historicamente desacreditado. A Galeria de Arte de Bonn resolveu resgatar a história desse povo, mostrando objetos da cultura hitita trazidos de 16 museus arqueológicos da Turquia. Entre os destaques da amostra, havia objetos com escrita cuneiforme, na sua maioria de conteúdo religioso. Também havia vasos, cerâmica e estatuetas de divindades cultuadas naquela ocasião. A exposição recebeu o nome de O Povo dos 1000 Deuses e foi um sucesso absoluto entre o público alemão. Mas para os amantes da Bíblia, o maior destaque dessa exposição talvez não tenha sido aquele divulgado nos folhetos explicativos, mas sim o que poderíamos chamar de a outra revanche de Deus. É que apesar da proeminência desse povo nas Escrituras, eles são mencionados cerca de 47 vezes no Antigo Testamento, até pouco mais de um século, os críticos negavam com bastante convicção a existência desse império na história. Os mais otimistas ou menos críticos até admitiam a possibilidade de haver um clã inexpressivo que se chamasse hitita, porém jamais o grande império que a Bíblia apresenta. Afinal, se ele existira de fato, aonde estaria? Bem, o nome que os designa, hititas, vem-nos principalmente da Bíblia, que se refere a eles com o vocábulo semítico itim, traduzido nas versões em português como heteus. Já no Gênesis capítulo 23, eles aparecem negociando com o patriarca Abraão um caríssimo território em Macpela, onde ele poderia sepultar a sua esposa Sara.
Segundo uma tradição, especialmente dentre os árabes, este túmulo dos patriarcas estaria localizado no interior do que hoje é esta grande mesquita no conflituoso território de Hebrom. Nos dias de Josué, eles aparecem mencionados entre uma confederação de povos que lutava contra Israel. Isto está em Josué, capítulo 11, verso 3. Mais tarde, numa temporária aliança política, o exército de Davi contou com milícias hititas entre suas fileiras, conforme lemos em 1 Samuel, capítulo 26, verso 6. Aliás, essa não foi a única vez que Israel alugou exércitos mercenários dentre os heteus, pois na luta contra os sírios, ocorrida nos dias do rei Jorão, filho de Acabe, e mencionada em 2 Reis, capítulo 7, um ruído sobrenatural provocado por Deus no quartel dos inimigos os fez supor que Israel havia novamente alugado os heteus para lutar ao seu lado e vinham agora então em sua direção. Existe ainda um soldado heteu que, apesar de estrangeiro, lutou nas tropas israelitas e se tornou famoso por sua fidelidade, em contraste com o vexatório comportamento do rei Davi. Trata-se de Urias, marido de Betseba, com quem o rei teve um caso extraconjugal. Apesar de ser estrangeiro, Urias é retratado nas Escrituras como um servo fiel, em contraste com o próprio Davi, que no papel de monarca deveria ser um exemplo de moralidade para o seu povo. O livro de 2 Samuel conta como Davi teve um caso de relacionamento adúltero com a mulher de Urias, que terminou grávida, e ainda como expôs Urias à própria morte para cobrir o seu crime. Bom, com a morte do valente soldado, Davi teve severas consequências vindas da parte do próprio Deus contra ele e sua família. Como você vê, com tantas proeminências, como poderia o Império Hitita ser uma lenda? Se o fosse, a Bíblia como um todo poderia ser questionada em sua integridade histórica, pois a forma como faz referências a tal reino eram muito literais para serem consideradas de teor alegórico ou ilustrativo. Os autores bíblicos pareciam referir-se a um lugar real, com pessoas igualmente reais. Estariam eles completamente equivocados? O grande problema a favor dos críticos e contrário à narrativa bíblica era a completa falta de evidências históricas que confirmassem o relato bíblico acerca da existência desse povo. Nas palavras de Joseph Ree, autor do best-seller Arqueologia e História Bíblica, ainda que houvessem muitas referências aos hititas, alguns acadêmicos do século XIX expressavam dúvidas quanto à sua existência ou, pelo menos, quanto à importância desse antigo povo. De fato, Ernest Wallace Budge, especialista em egiptologia do Museu Britânico, ainda declarou seu ceticismo em 1902, quando escreveu que os dados sobre a existência dos hititas estariam firmados numa base historicamente insuficiente. Mas, um pouco antes disso, em 1876, o cenário das pesquisas já havia começado a mudar radicalmente em favor da evidência bíblica. Archibald Henry Sayce, um dos maiores eruditos britânicos, especialista em assiriologia e escritas cuneiformes, suspeitou que esta antiga inscrição, esculpida em rochas da Turquia e, na ocasião, ainda não decifrada, pudesse ser, de fato, uma evidência dos até então desconhecidos heteus ou hititas. Por essa parte da inscrição, bem mais preservada e disposta no Museu de Istambul, é possível ver que se tratava de uma grafia hieroglífica, assim chamada por sua semelhança com a antiga escrita dos egípcios. Em suas constantes viagens pelo Egito e demais terras do Oriente Médio, o Dr. Sayce começou a perceber semelhanças entre essa escrita e outras pictográficas feitas em blocos de pedra reutilizados em construções medievais de Hamat e Alepo, na Síria. Ele não somente associou estas escritas aos heteus, como também supôs que o antigo povo queta, mencionado largamente nos textos egípcios, pudessem ser, de fato, os mesmos heteus citados na Bíblia. Conhecedor profundo das línguas orientais, Sayce andava à procura da chave linguística que pudesse decifrar as múltiplas inscrições encontradas na Turquia, no território que ele acreditava ser o reino dos hititas. Mas seu trabalho, semelhante ao de Champollion, ao decifrar a Pedra Roseta, tinha todas as dificuldades normais de um empreendimento pioneiro.
O suor e horas de dedicação foram, no entanto, recompensados. Em 1860, um numismata de Constantinopla chamado Jovanov comprara em Esmirna um pequeno disco de prata contendo uma figura humana e algumas figuras estranhas circundando esse personagem. Ele consistia em sinais cuneiformes ou triângulos de vários tamanhos e formas que estavam dispostos numa série contínua. Um certo Dr. Nordertmann fizera uma ligeira menção da peça metálica. A notícia, então, foi lida por Sayce, que imediatamente teve o pressentimento de ter encontrado uma valiosa senda para suas pesquisas. Ele fez, então, os maiores esforços para localizar a peça metálica que, em sua peregrinação, fora recusada pelo Museu Britânico por pensarem, em princípio, que se tratava de uma grosseira imitação ou falsificação sem nenhum escrúpulo de alguém que não tinha interesse arqueológico. Sayce, então, apelou para os seus colegas da academia, para os museus e para o público, escrevendo inúmeras cartas a fim de obter informações desejadas sobre aquele objeto, mas nada encontrou. Por felicidade ou por sorte, um funcionário do Museu Britânico lembrou-se de que havia feito esta cópia eletrotípica do selo em questão e a entregou ao Dr. Sayce. Em pouco tempo, as previsões e suspeitas dos cientistas se confirmaram. O disco continha breve e clara inscrição bilíngue e, após exame minucioso e detalhada análise, Sayce chegou a conclusões interessantes e decisivas. Conseguiu decifrar as palavras rei, terra e Deus, deduzindo posteriormente, graças aos seus conhecimentos anteriores, que se tratavam de sinais indicadores de terminações como S e N. Com a colaboração de outros colegas, o Dr. Archibald Sayce completou o trabalho dando um verdadeiro presente à ciência paleográfica, a descoberta e tradução das bases iniciais do antigo idioma hitita, que terminou provando a existência de um povo que os críticos insistiam em negar. O interessante é que ele, ao comemorar tal descoberta, não deixou de mencionar a Bíblia em seus comentários. Veja o que ele disse. Desde a descoberta das tábuas de Tel el-Amarna, até agora, com o achado da escrita dos heteus, grandes coisas foram trazidas pela arqueologia e cada uma delas tem estado em harmonia com a Bíblia, enquanto quase cada uma delas tem sido mortífera contra as asserções dos críticos destruidores. Enquanto o Dr. Sayce ainda fazia suas pesquisas, uma série de outros tabletes de argila com inscrição cuneiforme, semelhantes a esse que tenho aqui, foram descobertos nas ruínas da antiga Turquia, chamada Bogaskoi. Suas ruínas, que podem ser vistas nesta foto, já estavam sendo escavadas desde 1834 pelo explorador Charles Félix Tessier, que em 1839 ainda declarou se tratar de uma grande, porém desconhecida civilização. O que ele mal sabia é que as ruínas que ele começara a escavar em Bogaskoi eram, na verdade, a antiga capital do reino hitita. Mas era apenas uma questão de tempo e a verdade seria revelada. Bem, enquanto isso, um período em que as escavações estavam suspensas por motivos financeiros, os aldeões das vilas mais próximas, sabendo que os vários tabletes cuneiformes ali encontrados eram objetos antigos, começaram a vendê-los indiscriminadamente para viajantes, turistas e comerciantes de antiguidades. Contudo, o que a princípio foi um terrível crime contra o patrimônio da humanidade, felizmente teve um fim menos dramático, quando alguns desses tabletes caíram em mãos de alguns especialistas. Isso permitiu que um perito alemão chamado Hugo Winker se interessasse pelo sítio arqueológico de Bogaskoi e reabrisse suas escavações a partir de 1906. Ali ele descobriu paredões de pedra talhada, estátuas de deuses e os mais diversos objetos, templos, palácios e imensas muralhas de uma cidade bem fortificada. Essa antiga foto mostra o famoso arqueólogo Leonard Woolley, que encontrou a cidade de Ur, visitando o local juntamente com Lawrence Thomas, mais conhecido como Lawrence da Arábia. Ambos mostram um recém-escavado relevo da civilização hitita. Neste antigo armazém, com vários sinais de incêndio, Winker também encontrou mais de 10.000 tabletes cuneiformes que sobreviveram à ação do tempo e ao comércio ilegal dos aldeães.
Imagine agora mais de 10 mil tabletes cuneiformes semelhante a esse, encontrados naquela região. Era um verdadeiro tesouro arqueológico. Logo, começaram os trabalhos de tradução e muitos deles foram finalmente decifrados, completando a pesquisa iniciada por Archibald Sayce. É que, antes desse achado, alguns tabletes encontrados no local traziam um enigma adicional à escrita hieroglífica já traduzida por Sayce. Ocorre que a escrita desses tabletes era babilônica, mas o idioma não. Isto fez com que aqueles textos ainda permanecessem um desafio aos arqueólogos. Mas com o achado de Wincker, verificou-se que muitos eram textos bilíngues, o que permitiu a completa decifração dos demais. Um dos documentos, por exemplo, revelou-se um extraordinário achado. Tratava-se da versão babilônica de um tratado entre Ramsés II e o rei Eteu. Assim, esse e os outros textos provaram que Bor-Gascoy era a capital dos heteus e que seu antigo nome era Hattussás. Estava definitivamente provada a existência do império mencionado nas Escrituras e, contrário à opinião dos críticos, mais uma vez provou-se que a Bíblia tinha razão. Dos tabletes cuneiformes surgiu rapidamente o esboço da história daquele povo e o nome de seus reis desde 1400 até 1200 a.C. Suas leis, costumes e religião também se tornaram agora bastante conhecidos e auxiliaram em muito na compreensão de determinado contexto em que viveram os filhos de Israel. Outras surpresas se seguiram, tal como a revelação de que a língua eteia deveria estar relacionada com as línguas indo-europeias, como o inglês, que é largamente falado no mundo hoje. A sua forma e seus códigos de lei também foram muito úteis para a compreensão do histórico desse povo perdido. Uma das mais extraordinárias realizações do Oriente Próximo. Ela agora serve de aviso contra aqueles que duvidam da historicidade de certos relatos bíblicos. Só pelo fato da arqueologia não ter produzido ainda uma evidência corroborativa, isso não significa que ela não possa produzi-la no dia de amanhã. Os heteus são simplesmente um exemplo de que a Bíblia tem se demonstrado historicamente confiável. Portanto, isto deveria ser respeitado, apesar da presente falta de apoio material para certos eventos ou problemas cronológicos em relação à sua história que ainda permanecem sem solução. Na cultura hitita, os deuses de povos inimigos, ou mesmo amigos, aqueles que estavam em relação com eles, eram incorporados na sua própria cultura. Fazia parte da cerimônia de oferenda dos hititas, por exemplo, derramar bebidas nos altares diante das imagens dos deuses. As bebidas eram derramadas em vasos de barro ricamente decorados, que também faziam parte da amostra apresentada na Alemanha. Muitos jarros foram moldados na forma de rostos ou na forma de animais. O peculiar em muitos objetos é que o barro foi recoberto com um mineral que dava a aparência de cobre. O barro também foi usado pelos hititas na elaboração de um complicado sistema de canalização de água potável. As últimas traduções da escrita cuneiforme usada nos seus documentos oficiais, nos documentos daquele império, trouxeram à tona um dos aspectos culturais mais interessantes desta antiga civilização, o seu sistema legal. O direito hitita reflete uma sociedade de base urbana e requintada, onde o rei era o senhor absoluto. Os preços de alimentos e artigos de luxo eram regulados minuciosamente e as terras doadas em retribuição a serviços militares também eram uma prática comum naquele sistema. A legislação penal era bem mais avançada do que a dos outros povos da Mesopotâmia. Aqui você pode ver o tablete cuneiforme que traz o armistício da Batalha de Kadesh em 1285 a.C. Foi um tratado entre Ramsés II do Egito e Hattusili III. Este é considerado um dos mais antigos acordos de paz do mundo. Uma cópia dele pode ser visitada no prédio das Nações Unidas, em Nova York. Ali ele está como um símbolo antigo da paz. Como dois exemplos de auxílio na compreensão e confirmação do texto bíblico, podemos mencionar rapidamente uma questão de data e outra de confirmação de detalhes propriamente dito. A questão da data refere-se ao fato de que os críticos da Bíblia, tentando desmentir que Moisés fosse de fato o autor dos livros de leis que aparecem no Pentateuco, diziam que aquele sistema legal, expresso sobretudo nos livros de Êxodo, Levítico, Deuteronômio,
eram avançados demais para o período em que a Bíblia apresenta. Era impossível, diziam os críticos, que os hebreus pudessem ter tal sistema de leis no deserto lá pelo ano 1400 a.C., pois nem as mais avançadas civilizações daquela época teriam um sistema legal tão detalhado e tão avançado naquele tempo. Contudo, a escavação de 5 templos hititas mostraram que os críticos novamente estavam errados. Seu sistema sacerdotal, conforme descrito nos tabletes, possuíam ritos e cerimônias muito detalhistas, como purificação de pecados, dedicação de um novo templo, etc. Os textos hititas, juntamente com outros de sítios egípcios descritos no Pentateuco dos Hebreus, são coerentes com as cerimônias e culturas desse templo, o que, mais uma vez, torna normal a produção do sistema de leis descrita por Moisés sob a orientação de Deus por volta do século XV a.C. O outro exemplo vem do nome de Asherá, que é uma designação de uma deusa mencionada diversas vezes no Antigo Testamento. Os Asherim seriam objetos de cultos usados na adoração de Asherá em relação com Baal, que seria o seu consorte ou esposo divino. Acontece que textos encontrados nas escavações de Rashmira apresentavam El como consorte divino de Asherá e não Baal, conforme dizia a Bíblia. Sendo assim, muitos pensavam novamente que a parceria entre Baal e Asherá, aquela descrita na Bíblia, estaria errada, pois o Deus que a acompanhava era El, o mesmo Deus dos hebreus. Nesse caso, diziam, os arqueólogos estariam descobrindo que a arqueologia desmentiria o relato bíblico. Ocorre, no entanto, que vários tabletes foram encontrados entre os arquivos hititas e eles apontavam Asherá como companheira celeste de Baal, exatamente conforme o texto bíblico. Nesse panorama, você viu muitas coisas acerca dos hititas, monumentos, cerâmicas, imagens, mas talvez ainda tenha tempo para ver mais esta fotografia tirada por volta dos anos 60 na escavação da cidade. Como você pode ver, 2 deuses hititas recém-tirados da terra permanecem parados no solo, enquanto outras partes da cidade são escavadas pelos exploradores. Aqueles eram deuses protetores, mas de que protegiam seu povo? Ou que poder teriam para fazer qualquer coisa? Eram falsos deuses, como muitos que ainda temos por aí. Que contraste com o Deus da Bíblia, não é mesmo? O Deus das Escrituras não é feito de pedra nem de barro. Ele possui corporalmente toda a plenitude da divindade, todo o poder divino. Ele é o único e verdadeiro protetor. Ele é aquele que reinava na época dos hititas e continua soberano nos dias de hoje. Portanto, basta comunicar-se com ele em oração para sentir realmente que temos alguém que zela por nós. Alguém que, bem ao contrário dos deuses hititas, jamais se tornará uma peça de museu. O Deus da Bíblia é o único Deus verdadeiro. Quanta diferença entre os deuses da Bíblia e os deuses dos hititas. Na verdade, o único Deus é um Deus real, poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do universo. Se você quiser aprender mais a respeito deste Deus da Bíblia, mande um e-mail para a gente, evidências@novotempo.org.br. Teremos prazer em enviar para você um curso bíblico inteiramente grátis. Estamos encerrando o nosso programa Evidências, mas em nosso próximo programa estaremos com um novo tema, Evidências, o programa que busca fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Até lá. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a Novo Tempo.